Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Legado. Hoje eu estou aqui com nosso amigo Reginaldo Quântico de Palmelo. A gente estava conversando, né, anteriormente, antes de começar a botar a câmera para gravar, e ele falando, né, de como foi esse encontro, como ele se conectou com o Cristiano, né, que já faz um tempo que vai e não vai, e tudo é no dia e na hora que o universo permite. Não é isso, Reginaldo? Então, você estava dizendo, não, eu era de Goiânia, recebi um convite, um chamado para ir a Palmelo, para criar nosso centro, onde a gente trabalha. Fala um pouquinho do teu trabalho, por favor. E mais uma vez, obrigada, viu, por estar aqui. Muito bom dia a todos. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui pelo convite do Cristiano, né? E a gente se sente muito honrado pela presença de um campo tão elevado como esse aqui, que é levar informação, né, do mundo invisível para o material, do material para o invisível, e a energia eleva quando você tem aí quantos codificado como todos vocês aqui. Então é um prazer muito grande estar por aqui, né, e através do convite aí. Bom, a nossa caminhada, né, começou aí já há quase aí meio século, né, desde jovem, criança, já depois dos 10 até os 13 anos de idade, eu sempre via alguns focos de luz, né, isso me intrigava muito, porque eu estava seguindo a caminhada aí da Igreja Romana Católica, né? E aí recebi um convite para ir numa casa onde haveria aí atendimentos espirituais, né? Eu nunca tive medo a respeito de falar e se tratar do campo espiritual. Sempre eu me indagava, né, desde criança, a respeito dessa vibração espiritual. Recebi um convite e fui nessa casa, aí teria aí um médico trabalhando, teria aí um farmacêutico, né, enfermeiros, e aqui no interior de Goiás, né, na antiga capital. E então aí lá eu conheci Campos, comecei a ver coisas que algo tão pessoal que você não consegue encontrar respostas. E lá eu encontrei. E comecei a trabalhar nesse local, e lá teria um presidente médico lá, e que canalizou uma mensagem dizendo a mim, estava entre 12 aos 13 anos de idade, dizendo a mim que eu teria um compromisso, né, ao qual eu me remeti a essa matéria, a esse campo material, que é essa veste corpo humano. Chegando aqui, eu não poderia perder tempo nessa matéria, porque o compromisso era de longo prazo, mas na dimensão que nós estamos, o tempo passa. E aí, iniciei os estudos, o trabalho no local, fiquei aí durante 6 anos estudando a respeito, né, de física quântica. Na época, eu interessava muito por Mesmer, né, que foi tem até um filme dele, O Feiticeiro, né, que foi um alemão, médico, que mudou a história da medicina. Então, eu estudei Mesmer, né? Fui aí também na Alemanha, na Suíça, buscar informação a respeito dele. Chegando aí, foi aí na cidade onde Kardec estudou, se tornou mestre, né? Na época, em Verdun, na Suíça, residia aí um tempo. Depois fui para o Egito buscar também resposta a respeito desse campo e encontrei, sem dúvida, aí algo que mudou a história da minha caminhada, que é a esfinge, que tem aí um leão, né, desenhado aí. A verdade, por baixo daquela esfinge, aí tem um laboratório de DNA humano. E também de várias raças e espécies, né, que hoje galga aí na Terra, no nosso planeta Terra. Então descobri que aí o nosso planeta é um laboratório, né, de DNA humano. E também de mudanças, de várias etnias, né, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão. E saindo daí, fui aí em Sedona, que é uma cidade aí nos Estados Unidos, né, onde as pessoas, inclusive a base aérea americana, tem um campo aí para descobrir por que todo mundo aí vê discos voadores, né? Então os Estados Unidos mudou a base aérea americana para Arizona, onde é essa cidade, Sedona. E aí tem um campo de pesquisa muito profundo, residi aí durante 20 anos nesse local, Los Angeles, Sedona, Sacramento, né? Depois fui para o México, tem uma pirâmide aí, onde tem aí, né, um grande mistério aí nessa pirâmide, né? Estudei a respeito também, né, nesses 6 aí milenares, onde tem um mapa, né, que tem uma história aí de 2012, e aprofundei muito aí, né, nos toltecas também, que tem uma teoria muito boa, muito profunda, espiritual. Passando aí, resolvi, sem dúvida, conhecer também aí Machu Picchu, né, onde é um campo de força profundo, né, é um portal, podemos dizer. E aí
e sempre recebendo orientação que eu teria esse compromisso, eu não teria como fugir, porque o tempo avança, e eu sempre ouvia nesse compromisso, né? Olha, você não veio na terra a passeio, você não veio aqui, né? Como eu falo em espanhol, de vacaciones. Você não veio aqui para ficar, né, gastando o tempo da fonte. O tempo avança e você já passeou muito. Essa mensagem está chegando aqui para a gente faz tempo. Nada é por acaso, vá. Sim, isso foi aí em 2005, 2006, né? E aí fui para a Europa conhecer, né, as teorias de Pestalozzi, né? Pestalozzi foi um professor que ele sempre aplicava a aula em locais que não tinham paredes, era na natureza. Era um professor muito bem requisitado pelos reis da Europa, onde ensinava as almas a se educarem. Era um professor de almas, que foi professor de Kardec. E aí conheci vários teólogos aí na época, que também frequentou, né, seus familiares frequentou esse castelo de Pestalozzi. E fui aprofundar a respeito como evoluir a alma, né? Como aprofundar. Fui até a Índia também, depois disso, e fui estudar a respeito dos 3 deuses, né? Vishnu, Brahma e Krishna. Esses deuses, ele é um campo vibracional aí, a Índia. Por que é muito famoso Jerusalém e a Índia? Porque entre a Índia e Jerusalém tem uma cidade chamada Shambhala, né? Uma cidade cristal, ao qual hoje não se encontra mais aí. Passei algum tempo aí, e essa cidade hoje está instalada nesse Brasil verde e azul, né, e dourado, que foi transferido para cá, essa cidade chamada Shambhala. Isso tudo é orientação e intuição. Eu sempre segui a intuição e a orientação espiritual. Por isso que você consegue galgar mais rápido a sua evolução. Se você não deixar o ego tomar frente, a intuição ela leva você à fonte mais rápido. Então, e aí me disseram que essa cidade Shambhala foi modificada e transferida para esse território chamado Brasil, que o nome era Santa Cruz. Então o nome Brasil antes era Santa Cruz, né? E quando chegou as caravelas de Dom Pedro, aqui na Bahia, ali celebrou a primeira missa, né? E colocou o nome Santa Cruz. A Cruz de Malta, né? Que está ficada hoje aí na Bahia, no local aí. E aí chamou-se Santa Cruz. Depois modificou, né? Houve a independência e colocou o nome de Brasil pela madeira que tem aqui e pelos minérios. E aí, depois de galgar esses campos aí pelo mundo afora, eu resolvi fazer uma viagem de carro, né? Do Canadá, em Toronto, até aqui, Quebec, até aqui em Brasília, de carro. Vim e voltei dirigindo, conhecendo todos os países aqui do Centro-América. E foi, assim, uma das viagens que eu, nessa minha vida pessoal, nessa vida atual, eu tive a honra de ter a oportunidade de conhecer pessoalmente locais que talvez a maioria dos seres do planeta não vai conhecer. Por falta de tempo, por apego, falta de foco, interesse de evoluir. E tive a honra de conhecer várias etnias, né? Indígenas e também pessoas de outras línguas, né? Então todos os países do Canadá até aqui Brasília, eu conheço todos eles, pessoalmente, né? E também, sem dúvida, as etnias, as culturas, né? Depois fui para a Europa, de Veneza aí até o Egito também de carro. Fui e voltei, conhecendo todos os países que eu tive a oportunidade e a chance de ter. Novamente eu ouvi a voz, você já passeou muito. Está na hora de trabalhar. Você continuava passeando. Hora de trabalhar. O passeio foi bom, viu? O passaporte tinha mais folha. Na caminhada eu tive que trocar, às vezes, algum passaporte, porque vai vencendo, passaporte, né? Não, na época, os vistos iam vencendo, porque na época eu tinha visto aí de 15 dias, 10 dias, 2 horas, porque era intervalo intercalando países, né? Então, hoje está mais fácil, né? Dá visto aí de 5, 10, até mais, né? Tempo, né? Na sua liberação saindo do país, né? Então hoje tem diplomacia, né? O Brasil acho que alguns países precisam, né? Mas na época exigia esses carimbos, né? A permissão. E eu observava que alguma coisa me acompanhava nessa caminhada. E aí eu ouvi a voz novamente, né? Você já passeou muito, o que você veio buscar você já sabe. Então na hora de cumprir
porque o tempo aqui avança nessa dimensão, e o Einstein estava certo quando ele disse que Deus não joga dados, mas ele foi até o limite do tempo. Depois do tempo está a física quântica, que está em toda parte, vibra em tudo. Então é nesse campo que nós vamos trabalhar. E aí eu fiquei curioso e fui conhecer a casa do Albert Einstein, né? Voltei lá na Suíça, em Berna, né? Até recebi um convite para ir lá agora, próximo mês. Eu acredito que vai dar certo, sim. E fui conhecer a casa do, né, o grande famoso Einstein. Fui lá na casa dele, no escritório, peguei nas canetas, nos livros, né? E aqui ele descobriu, desvendou a matemática do universo. O cara realmente era um gênio. Por isso que a gente não deve subestimar ninguém. A aparência é uma roupagem, é uma holografia que ela modifica. Ela tem algo maior por trás desse corpo, dessa veste que nós carregamos aqui, aonde a fonte habita. A fonte, ela é neutra, ela não julga ninguém, ela não faz sequer nenhum tipo de pré-movimento julgatório de ninguém. A fonte, ela habita dentro do seu campo neutro. E nós podemos usar a energia conforme o seu ego ou o seu campo aberto consciencial. Fui conhecer a casa dele e me despertei mais um pouco ainda, né? E aí conheci os locais onde esses físicos fizeram história, né? Particularmente, eu tenho uma tendência da Alemanha comigo, né? Tenho um amigo espiritual que a última encarnação dele foi na Alemanha, e ele que me passa essas informações quando tem permissão, né? E aí interessei pela vida do Einstein, né? Pela vida da física quântica, né? Da mecânica, que é a pré-início da física, né? E fui estudar o Heisenberg, fui estudar o Max, fui estudar aí esses físicos que fizeram a história. Como a Alemanha sempre me deu uma conexão muito forte, né? Tudo que de avanço hoje na ciência veio da Alemanha. A física, a melhor física, né? A melhor medicina, tanto a homeopatia. Tem também aí os automóveis, né? O satélite. O primeiro foguete que chegou aí na Lua não foi pelos americanos, foi pelos alemães, que inventou e criou, né? Uma forma de sair do globo, da esfera chamada Terra, né? E tive aí a oportunidade de ir nesses locais onde esses físicos fizeram história. Isso mudou muito a minha caminhada, porque eu ainda tinha o ego muito forte, porque eu queria estar no pedestal, né? O ego, ele quer mostrar, ele quer saber mais, ele quer chegar no pódio sozinho. Até consegue, mas depois ele vai embora e te deixa lá, e você tem que resolver essa situação que você se encontra com poder ou não, chamado a adentrar dentro de você. Foi aí que eu descobri que a maior viagem é dentro do ser humano. A maior travel que você pode fazer é dentro de si mesmo. E aí eu tive o ansejo de galgar as energias de Vishnu, que é um fractal crístico. É um fractal desses engenheiros do cosmos, né? Que galgou essas dimensões desde a primeira às infinitas hoje, que estão aí sendo descobertas pela ciência, né? Então, se você não acredita hoje na física quântica, em extraterrestre, você está muito mal informado da informação que vem através da energia. Já que a energia é tudo que move, né? Temos aí hoje a oportunidade de estudar sobre a física que prova, acreditando você ou não, a realidade do movimento quantum, né? Que é cada fractal de cada alma, que são bilhões e bilhões de cada ser humano na terceira dimensão, quarta, quinta, sétima, e aí desaparecendo para o universo. Se nós estamos aqui hoje, lógico que a fonte, e por escolha, nós decidimos vir aqui, porque o planeta é um laboratório. É um laboratório de informações. Se você colocar disponível para trabalhar para a fonte, sem interesse algum, você pode chegar ao infinito. Você pode galgar campos que você não precisa ficar esperando que caia de algum lugar. Coloque em condição, em sintonia e frequência, sem nenhum interesse em vender uma informação que venha da fonte. Então, se você quer ser muito alguém no plano espiritual, seja um ninguém. Desapega de tudo que você vai galgar aquilo que você busca.
Porque o timo é um fractal da fonte, a casa, da fonte geradora da vida, pai e mãe, está aqui no timo, no campo interno. Esse timo ele tem que conectar com a consciência. A consciência é a casa do espírito. Então, se você é muito racional, não está conectando com o timo, que é a área do sentimento. Desde aqui, desta área, do plexo solar, a garganta, esse chakra trabalha com sentimentos. Se você quer conectar com a fonte geradora da vida, sinta isto. Você quer falar com o campo crístico? Sinta isto. Porque a dúvida não pode fazer parte da fonte geradora da vida. O universo não tem dúvida. É sim e não. Então, você quer galgar? Remova essas crenças do DNA, do campo sentimental e do campo consciencial inferior, onde estão as holografias, as ilusões do ego, do nosso próprio campo, ao qual guardamos com muito carinho, muitas feridas, muitas memórias. Então, limpe essas memórias e você vai ter algo que você sempre teve, mas nunca teve a oportunidade de adentrar. Quando você coloca em condição, a fonte está te ligando. 3 ligações a fonte faz para você, aos 20 até os 28. 30 aos 35, 36, segunda ligação. Penúltima. Terceira ligação. Daí acima, última chamada. Porque o nosso tempo aqui nessa dimensão, ele vale ouro. Cada segundo conta. Uau! Me arrepio todo. Então, nesse intervalo, você tem aí uma falange enorme que te acompanha. Uma nuvem de fractais da sua família astral. Já que você é um ser indestrutível, nem que você queira suicidar, você vai continuar de pé. Você tem outra roupagem te esperando em dimensões, em mundos paralelos, já provado pela ciência. Então, logo, se você quer mesmo evoluir, primeiro passo, nunca pegar nada pessoal. Já assinalava os toltecas na antiga pirâmide, aí no México. Há milênios, muito antes dos Atlantes, que foi a terceira raça, chegando aqui no planeta, que é um laboratório. Então eles já diziam, primeiro passo para evoluir, não pegue nada pessoal. Segundo, se você não se amar, você jamais será possível você amar alguém. Porque o primeiro contrato que você faz perante você e a fonte, eu prometo chegar na dimensão terceira que estou indo, é amar a mim mesmo, ao qual nós não fazemos. Acredito que 5%, 4%, consegue amar a si mesmo. Então, quando você promete a alguém que você vai amá-la eternamente, você não está dizendo muita verdade. Se você não se amar primeiro, será impossível você amar o outro. Eu acredito que um avatar chamado Yahshua, Cristo, disse isso. Se você não conseguir se amar, a cura não acontece. A cura interna, que é a verdadeira cura. Então, depois de galgar todos esses países, eu voltei a Los Angeles e me disseram, agora chegou a hora. Não tem mais tempo. Existe um local, o seu país, que pertence aos antigos Atlantes, que estão retornando agora ao globo. Esse chamado está sendo feito para aqueles que nasceram naquele país verde. Quem nasceu nesse país verde, ai daquele que abandona. Deveria agradecer de joelhos por ter nascido nesse campo. Porque é a primeira cidade planetária fundada por um ser que você está dizendo que é Vishnu, que é um fractal crístico, Yahshua, Sananda, Jesus Cristo, que são fractais universais. É um logo. É lá que ele iniciou o primeiro quantum para iniciar uma matéria. É lá, onde tudo começou. E a sua caminhada missionária é lá. Volta
que o tempo não tem mais para você. E aí movi, né? Depois de 20 anos, movi de volta para essa terra verde. Eu entendi o chamado e nunca mais eu desobedeci uma intuição. A intuição é a conexão com a fonte. Não erra. Resolvi voltar e realmente, quando cheguei aqui, eu vi um ser, andava comigo, sempre calvo, muito alto, severo, disciplinado, né? Disse, aqui você fica um tempo e depois vai para aquela cidade chamada Palmelo. Mas lembre-se, você não vai evoluir sem uma cicatriz. Porque tem que quebrar o ego primeiro, minha filha. A dor só exige a mudança interna quando ela quebra o ego. Porque você está evoluindo. E minha vida deu uma reviravolta gigantesca. Porque até então eu estava muito bem financeiramente. Eu me estabeleci financeiramente. E quando você está muito bem na zona de conforto, você não importa muito com aquele que está caminhando com dificuldade. Mas eu nunca afastei do campo humilde. Sempre gostei da simplicidade. Isso me cativou muito, desde criança. Você quer me ganhar, falar de humildade. Acredito que a fonte é simples. A fonte não exige de você nenhum pedestal. Exige de você a simplicidade. Quanto mais simples, mais força você tem. Mais poder do plano espiritual você tem. Então, e esse ser dizia, olha, chegamos agora ao ponto de mostrar para você o caminho da fonte. Vamos retirar tudo que você tem, financeiramente, para começar a verdadeira caminhada. Aí vem a queda da Matrix, né? Tudo aquilo que você conhece, nesse momento não serve para muita coisa. Porque o ego quer ancoramento nos bens financeiros. Exato. Ele quer uma garantia. O ego, ele quer uma aposentadoria gorda. Quando aí eu tiver tempo, eu vou investir nesse mundo espiritual, porque eu já aposentei, agora eu tenho tempo, e não funciona assim. A evolução é uma estrada dourada, onde tem flores de um lado e diamante do outro, e você nessa correria desenfreada, você não presta atenção à beleza que é a vida. O tão quanto é maravilhoso viver, mesmo com dores e dificuldades, que são professores. Nada mais que isso. A vida é uma professora. Cada problema é um professor rígido. E o universo está dizendo, olha, o caminho é este. A partir desse ponto, não cometa mais erros, não perca tempo. Se estiver doendo muita dor, muita resistência, é um alerta do seu campo consciencial mais elevado. Está dizendo, volta para o roteiro, pega a freeway de volta, pega a BR, porque você entrou numa rua sem saída. A dor é uma chamada de atenção, que algo não estava alinhado com a fonte. E esse mentor, eu até chamava ele, né? De mentor, depois ele se deu um nome, né, como Fritz. E para ele não quer saber se você mora num bangalô, numa rua, num pedestal, isso não faz diferença. A fonte é soberana. E aí, eu estava aqui na cidade, eu estava no local atendendo 2 pacientes às 18 horas. Eu saio na rua, eu vi um vulto muito escuro em Goiânia, na cidade inteira, em todas as ruas. Parecia gafanhoto, a praga do Egito. Eu retornei para dentro da clínica e me perguntei, o que é isso? Chegou o que a humanidade precisa aprender para se educar. Quando foi isso? 2019. Sim. Que foi um alerta. Do que vi. Que se deu o nome, né? Limpeza planetária. Limpeza de ego. Essa limpeza, até hoje, alguns ainda não entenderam, né, a razão da fonte ter permitido, da nossa consciência inferior ter trazido isso também. Que existe uma consciência em volta do globo, né? Sim. Que traz tudo isso. Sim. Então, o mal depende do ângulo que você olha, é negativo. Depende do outro ângulo, é limpeza, é purificação. Eu vi isto como purificação e também sintonia. E eu ouvi uma voz, vá para aquela cidade e não retorne mais, com a roupa do corpo. Foi o que eu fiz.
Não levei nada. Essa energia vai ficar no planeta por algum tempo, para que o ser humano aprenda a desapegar. É a única razão de ter chegado esse vírus, essa situação. Para ensinar o ser humano a desapegar da matéria. O apego ainda é a causa número 1 planetária do ser humano, o sofrimento. É o apego em qualquer coisa. É ainda a causadora da dor humana. É o apego. Por isso você vai caminhar hoje a pé, agora para frente. Os seus bens serão confiscados pela matriz. Porque para expandir, precisa aprender a desapegar. Então a queda, ela é gigantesca se você olha do ângulo egoístico. Porque no fundo tudo é empréstimo da fonte. Tudo é emprestado, tudo é usufruto. Para você entender e descobrir a sua missão planetária, realmente qual caminho você deve seguir. Eu entrei no carro e fui direto para a cidade. Deixei tudo para trás. Tudo, foi com a roupa. E eles me orientavam, não pegue nada, não busque nada. E não toque em nada. E cheguei na cidade e me estabeleci. Por que Palmelo? Palmelo, meu Deus do céu. Palmelo é uma cidade pequena, hoje tem aí 2.400 habitantes. Lá tem um campo de força onde a NASA foi lá estudar esse campo de força. Existe um ponto geodésico, hoje ali na cidade de Palmelo. O que é um campo geodésico? São chakras, portais energéticos feitos pela fonte, pelo campo astral, não foi feito pelo ser humano. O Brasil é o país que mais tem pirâmides no mundo. Não é a China, não é o Egito, é o Brasil. Que vai ser descoberto. Inclusive tem várias reportagens aí feitas aqui do Brasil por cientistas americanos, né, mostrando as pirâmides que existem aqui em cada estado. Em cada estado? Inclusive aqui no centro da Amazônia, né? Eu pessoalmente fui no Amazonas conhecer ali a cidade de Ratamambá, né? A primeira cidade planetária nesse planeta, iniciada para essa raça, desde a primeira até a nossa, que é a quinta, foi Ratamambá. Cidade dos Atlantes, que passou por aí também. Onde iniciou aí o fractal das Amazonas, né? Que é as guardiãs hoje da Falange Mariana. Então ali existe um portal gigantesco, dentro, né, o núcleo dessa cidade de Ratamambá é um campo de força onde existia a energia vril, que é a energia crística. Hoje essa energia vril está guardada. Somente a Falange Mariana e a Falange crística pode manipular e trabalhar com essa energia. Porque foi dada ao lado errado da força essa energia e quase que desintegra o planeta com essa energia. Então ela está muito bem guardada entre o Triângulo das Bermudas, que está entre o México e Miami. Tem um campo de força ali, eu também visitei pessoalmente aí esse campo de força, porque aparelhos lá não funcionam realmente. Tem um campo magnético aí. Por quê? Ela é um portal conectada com a cidade de Ratamambá, onde está guardada essa energia vril nessa dimensão, que foi usada pelos Atlantes. Porque esse continente aqui, particularmente o Brasil, é a terra dos Atlantes. Então, chegando em Palmelo, eu tive a oportunidade de receber uma canalização a respeito da história como iniciou a cidade de Palmelo, né? Era uma fazenda, mas já existia ali um campo de força que foi feita pela energia quântica, pelo mundo, né, dos espíritos, o mundo dos extraterrestres, o mundo das dimensões. E esse portal, existe um guardião aí, e uma guardiã que é conhecida como Magdala, Maria de Magdala, que foi citada pelo um médium chamado Chico Xavier, na época, que ele iniciou em 1934. Ele escreveu o primeiro livro da mãe dele, As Cartas de uma Morta, que fala de planetas, de seres extraterrestres, né? Está lá no livro, quem quiser pesquisar, porque o ser humano, ele foca muito nos romances e não lê a base, como iniciou a realidade. Então, ele indicou e disse também que ali seria essa energia quântica de uma falange chamada Magdala, que hoje é o braço direito do Cristo, nessa dimensão e em outras. Ela que guarda esse portal é acima de Palmelo. A NASA esteve aí para estudar esse campo de força. Para que serve esse campo de força?
para impulsionar naves e satélites fora do globo. Então, aonde tem satélites, aonde tem naves, que hoje a NASA é responsável, usam esses portais para que impulsionem como campo magnético fora do globo. Lá é um natural. O Brasil tem vários campos de forças. Serra do Roncador é um campo de força. Lá tem ali pedras que flutuam, né? Você pode ir presenciar você mesmo. Não precisa de ficar pesquisando. Vá e comprove. Ali, esse ponto geodésico dessa cidade, Palmelo, atraiu, né, pessoas desde a Primeira Guerra Mundial. 1917, né? Eu carrego o número 17. Na Cabala, é o único número que tem uma estrela, é o número 17. É o dia que eu nasci. Então, esse campo de força, houve ali uma energia de cura muito forte até hoje. Onde nós temos aí, iniciamos uma colônia, né? Colônia terapêutica do Dr. Fritz, por essa razão. Então, esse portal carrega um plasma de cura muito forte. Quando iniciou-se a cidade, era uma fazenda, chamava Barão de Palmelo. Antigamente os fazendeiros chamavam Barão, né? Então, um senhor veio de Minas Gerais, né? Conhecido como Jerônimo Cândido Gomide. Ele veio com a esposa, foi orientado que viesse para ir. Ele foi para Caldas Novas, depois chegou lá. Era uma fazenda e tinha uma casinha pequena, já alguns trabalhadores, que trabalhavam com energia de efeito físico. Na época tinha muitos médios, pessoas. Médio significa meio, intervalo, uma ponte do mundo da matéria para o invisível. E tinha muitos campos ali, desses campos energéticos, e as pessoas lá trabalhavam assim, e manipulavam energia e faziam muita cura. E ele iniciou, então, o trabalho que era numa fazenda, que hoje é uma cidade formada pela cidade chamada Palmelo, que é a primeira cidade do mundo formada pelo Espiritismo, conhecida como capital do Espiritismo. E ele iniciou, então, o trabalho e começou a chegar pessoas do mundo inteiro. Porque explodiu a Primeira Guerra Mundial, então as pessoas buscavam fugir da guerra. E foram atraídas por esse campo de força. Então, muitos soldados, generais, pessoas que traziam perturbações profundas, chegaram ali naquela cidade. E ele, que era um senhor muito forte, tinha um campo de força energética, um campo espiritual muito elevado, socorria essas pessoas. E deu acolhimento e formou-se a cidade Palmelo, a cidade da cura, e hoje continua ainda. O portal já existia ali antes de formar a cidade. Esse campo geodésico, né? Esse portal energético. E começou a chegar pessoas ali do mundo inteiro, pedindo socorro, porque os campos energéticos que você não trabalha em você, se você não trabalhar essa energia, o lado errado da força começa a usar contra você mesmo, que nós conhecemos como plasma, né? Então esse plasma, ele é doado. Esse plasma no plano astral, ele é como se fosse dinheiro. Então se você não trabalhar o seu campo energético, alguns chegam e te vampirizam. Usa o seu plasma pro lado errado, pro lado não luz, podemos dizer assim. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Porque hoje de manhã eu tenho um grupo de pessoas que trocamos informações, ideias, enfim. E alguém orientou uma das meninas à noite oferecer o seu plasma para trabalhar curas de outras pessoas. Eu achei um pouco assim irresponsável você abrir mão do seu plasma para alguém. Veja, gente que dá curso na internet fortíssimo, orientando pessoas, veja, Ave Maria, orientando pessoas a chame seus guias e tal. Eu disse, amiga, veja, se você não tiver um ancoramento, vou deixar para o senhor responder, se você não tiver um ancoramento muito sério de quem trabalha com você, o seu plasma é seu fluido vital. Você vai estar no momento que você está desdobrada, inconsciente, ceder o seu plasma para curar quem que você não tem consciência. Você está cedendo o seu direito da sua energia vital. E eu deixei lá a pergunta e vim para cá. Não sei o que se desdobrou. Então não é por acaso. E aí? Tudo que acontece, seja no campo da energia ou da matéria, tem que ter um acordo vibracional. Uma permissão. Se você emite, é vantagem você fazer caridade de levar comida para quem está de barriga cheia?
Isso não é caridade. Caridade é quando você atende uma ligação de alguém que está pedindo ajuda. Não, a partir de hoje eu limpei a minha casa, agora eu vou sair e vou limpar a casa do vizinho. Ele perguntou sua ajuda. Ele chamou? O plano espiritual tem uma sintonia. O Cristo não saiu curando todo mundo. Isso. E só 12 foram com eles. Com ele. E nem todos tiveram permissão. Porque não tinha sintonia. Não estava receptível. Não estava em condição interna de receber aquela sintonia tão elevada. O plasma é o que dá a vida. É o que dá a vida. Se a NASA estudasse, ou qualquer um, o que é um plasma? Não brincavam. Você não alimentava em qualquer local. Você não conectava com qualquer ser humano. A tua energia ela é sagrada, ela é da fonte. Não, mas eu vim fazer caridade para todo mundo agora. Nem o Cristo fez isso. Ele indicou um roteiro, um caminho. Ele indicou a forma. Mas você tem que preparar para isto. Você precisa entender que nem todo mundo está preparado nem para receber uma caridade. Mas é lógico que o povo sofre por causa de falta de conhecimento. Por falta de entendimento a si mesmo. Por isso que a doença é escolha. Como assim escolha? Com tanta informação hoje, adoecer é escolha. Não, a culpa é do governo. Quem que falou isso? É ego puro. Primeiro campo que você tem que entender quando chega na matéria: cuidar de si mesmo. Amar a si mesmo. E você terceiriza tudo. Não, eu vou me tornar um profissional porque eu posso ajudar muita gente. Mesmo. Se você doar tudo que você tem internamente, você vai, daqui a pouco você vai nutrir alguém daquilo que você não tem. Não queira tentar fazer aquilo que nem a fonte faz. Porque as pessoas, às vezes, precisam entender um processo, que a dor está educando também. A dor é uma professora, é uma educadora. Quanto menos conhecimento, quanto mais apego, mais atrasado, mais sofrimento. Então, existe uma sintonia, um acordo. Até para você, para falar com Deus, tem que ter uma sintonia. Para falar com Cristo, tem que ter uma sintonia. De acordo que a sua doença é o caldo de cultura vibracional que você está galgando. De acordo que a sua sintonia chega para você o merecimento ou não. Então a vida é uma educadora de processos. Por isso que ele falou quando ele ajudava as pessoas: você se curou. Ele nunca falou: eu curei vocês. Nunca assumiu esse posto. Mas se você tem isso por misericórdia e quiser fazer, orienta o outro como receber. Porque senão, você vai estar jogando água na areia, desperdiçando um plasma. E aqueles que precisam não estão recebendo. Você vai doar para aqueles que não precisam. Nem sequer se preparou para receber. Por isso a caridade também é uma sintonia. Então estamos aqui num laboratório de aprendizado. É lógico que a fonte é soberana. Ela está vendo tudo, sabe de tudo instantaneamente. Em todas as possibilidades que existem do campo da sintonia, a fonte já sabe. Não tem nada que a fonte. Como que você conecta com um ser que sabe de tudo? Colocando em condição. Não tem como você receber algo se você não fizer essa mudança interna. Qualquer coisa que acontecer lá fora, porque aqui dentro houve uma mudança. Por isso que os locais que há milhões de pessoas estão buscando uma cura externa, instantânea. Mas você é um ser infinito. Se você não entender que essa viagem interna, essa cura interna, precisa ser feita também por você, você tem que fazer parte disso. O câncer sempre retorna, porque não tirou de dentro a memória que você guarda. Da mágoa. O câncer retorna. O que é câncer? São palavras que você nunca falou para ninguém, guardou, para ninguém nunca saber.
Quem é você? Isso transforma em uma memória no DNA, no timo, subconsciente. Esses 3 campos de força são uma terceira dimensão. Nós estamos numa sala de aula. No final do ano está chegando aí. Então vamos aproveitar tudo o que está acontecendo e nunca julgar o lado não luz. É um espelho. O universo é um espelho. Não tem como fugir disso. Com tanta informação hoje, se você não se curar, é porque você não quer a cura. Primeiro passo é amar você. É o primeiro passo. E nunca pegar nada pessoal. Não importa o que falam de você, o que pensam. Não levar para o pessoal, né? Que nunca é com a gente. Nunca. Lembre-se que você é um ser eterno e você é indestrutível. Nada nem ninguém irá conseguir destruir você. Nem você mesmo. Porque a fonte, ela não comete erros. A fonte geradora da vida quer que você expanda para construir outros universos. Não somente o seu. Então os problemas e doenças variadas, somente um professor. Esses inimigos que você pensa que tem são memórias suas, são fractais que você espalhou e agora está reintegrando na sua fonte. Para limpar novamente. Que bom que a gente está aprendendo. Não precisava demorar tanto. Mas é claro que quando você atinge o seu grau, nível mais profundo, uma crença que te marcou muito, você tem a tendência de fugir dela. Quando aproxima muito da luz, ela vai mostrar a sua crença mais dolorida da sua alma. A tendência é revoltar contra você ou contra alguém que descobriu a sua crença. Por isso, a maioria não consegue galgar isso, porque mexeu com a crença mais dolorida da sua alma, onde você achou que ninguém ia descobrir. Quando eu tenho alguns pacientes que chegam às vezes da Austrália, do Canadá, eu vim aqui porque algo me trouxe aqui e eu não sei o que é. Tem certeza que você está pronto para essa caminhada? Porque não tem volta. Pode me levar no alfa e ômega, no céu, no inferno, eu estou pronto para galgar e limpar a minha alma. E a gente inicia. Depois da segunda semana, a pessoa começa a ter dor de cabeça, insuportável. Uma dor na alma insuportável. Tira de mim, que eu não suporto mais. A dor está muito profunda. E começa a ficar com raiva de mim, porque eu encontrei a crença principal. A tendência daqueles que revoltam contra o sistema planetário, contra a família, contra o terapeuta, fica com ódio contra o marido, contra o namorado, contra o amigo, porque encontrou a crença principal, você foi colocado de frente ao seu espelho. A tendência é você revoltar contra o seu demônio interno, que talvez estava disfarçando como um anjinho e encontrou uma crença tão profunda. Aí você foge, corre, nunca mais eu volto aqui. Porque localizou a crença principal. Porque o ego faz questão de guardar num porão muito profundo para que ninguém descubra. Porque o ego usa nossas memórias contra você mesmo. O ego adora uma memória antiga. Quando você pensa que vai evoluir, ela traz a memória de volta. Eu sei que você não fez essa mudança assim. Se você insistir, vai doer. Porque o ego, ele galga, ele é um agente duplo, né? De vez em quando eu uso para sobreviver, de vez em quando eu uso para te controlar. Por isso que o apego é a causa número 1, até nas crenças internas. A maioria adora uma doença e acha que não. Eu vou no Cristiano lá porque ele vai resolver meu problema. Ele vai encontrar porque está no meu sangue, é hereditário, a medicina terrena não consegue. Mas é claro que se você permitir galgar um pouco mais, encontraremos isto. Está no campo da energia, da memória. Está nas suas crenças internas profundas. Eu sempre falo que está no porão da sua alma.
Isso transforma em doença se você não limpar isso. O câncer são palavras que você guardou profundamente para ninguém saber. E o corpo e a alma não aceitam isto. É melhor que limpe antes de você sair do corpo. Senão... Porque fora do corpo, com essa memória, você vira um vampiro, um obsessor. Você conecta com falanges não luz, porque não resolveu a memória. Quantos de nós estamos aí caminhando como cadáver? Já está vibrando no campo que ele vai, já está conectado lá, internamente. E sua consciência superior, seu mentor, seu guia, qualquer nome que queira dar, te orienta. Você não está se amando. A única forma de você limpar essa memória é se amar. 3 passos que você pode fazer. Perdoar a si mesmo, que é limpar seu campo, de todas as memórias. A única razão de você não ter conectado com a fonte 100% ainda são suas crenças. Não tem religião, não tem nada que impeça você de falar com a fonte. São as crenças internas. Removeu a crença, você entra na fonte. Desapegar da dor interna, limpar suas crenças totais. Perdoar seus pais, o que deu a vida para você, que é um portal. Os pais são portais. Eles que assinaram perante o universo para que você chegasse nessa dimensão. Por isso que eu sempre digo que a mulher é o santo grau. A mulher é um portal. A mulher não sabe a força espiritual que ela tem. A energia do planeta e da Lua são energias femininas que calibram essa dimensão. Pode observar. Quando as mulheres estão no poder planetário, a energia calibra. Quando o ego masculino está no poder, vem as batalhas. Por isso que Magdala tem a minha reverência todo santo dia. Ela foi a única mulher que despertou em uma só caminhada. Ela entendeu que o campo interno é a casa de Deus. Ela entendeu isso. Magdala falava muitas línguas. Nunca foi o que falam dela. Hoje ela é o braço direito do campo crístico planetário. É ela. A maior falange planetária é Magdala. As pessoas não sabem quem é Magdala. Não tem a noção quem é esse ser. Que galga da primeira à 12ª dimensão instantaneamente. Eu acredito que o Cristo convidou ela para caminhar junto porque sabia do campo consciencial dela. Apesar que ela foi perseguida, julgada. E aí então, chegando em Palmelo, conecta com essa energia falange mariana. A luz é de uma soberania tão forte que está conectado com o todo ao mesmo tempo. A luz não julga ninguém, ela não exige nada de você. Somente que você se ame. A verdadeira cura. E essa cidade tem esse portal que é coordenado por ela, em várias dimensões. Várias colônias tem aí acima desse portal. Porque é uma cidade simples. Iniciei um trabalho, então, com esse amigo espiritual. E me disse, nós nos reencontramos novamente. E eu não tenho tempo para vacações, né? Viagens mais. O tempo avança. Nós estamos há 2 milênios aqui estagnados por crenças planetárias que não têm mais permissão de ter. Vamos trabalhar para a fonte. Primeiramente, vamos quebrar seu ego. Vamos desfazer de todos os apegos. Tudo que você tem, que é onde você acha que tem segurança. Desapega. É lógico que o ego sofre, ele dói, ele te machuca. Porque você estabelece a sua vida financeira. E depois descobre que tudo é ilusão e está indo embora. Mas você vê a força da fonte. É lógico que o ego quer prova. Já que vão me chamar de louco, né? Que eu falo com espíritos, com outros seres. Preciso que vocês me mostrem alguma coisa concreta, que eu também preciso me convencer. Né? Isso. É a DR. Eu preciso. Pois não, vá dormir mais cedo hoje. 10 da noite eu passo lá.
E dormir a gente desdobra do corpo, né? E vai galgar, deixando o ego de lado. Você consegue ver a dimensão tão forte do outro lado que você retorna para o corpo com a mente totalmente modificada. Quando você consegue ver essas dimensões, dentro de você não tem mais inimigo. O que as pessoas falam de você, você já entendeu que pertence a elas. Não pertence a você mais. Logo que você consegue comprar uma guerra muito grande com a Matrix. Porque Matrix significa ilusão planetária, né? É o que Buda também falava. Maia, ilusão total. Os toltecas também falavam isso. Você volta para o corpo e enfrenta a dor das pessoas, o sofrimento, a sua vida própria. E a Matrix descobre que você está expandindo a consciência. Logo os inimigos começam a aparecer. Vamos barrar ele. Perseguição das pessoas, das que estão fora do corpo, das dimensões, porque você começa a libertar consciências. Você começa a trazer informação que a matéria não gosta, está no controle. E você vê uma falange tentando te barrar, e eles acessam os seus familiares. A Matrix tem acesso hoje, está todos hoje no planeta Terra, sem exceção, monitorados. Pela luz e pelo lado não luz. Estamos no meio desse momento, chegando ao final do olho da agulha. Eu costumo dizer, como sempre fala meu amigo espiritual, o caminho de Damasco. Onde Saulo caminhava para chegar em Damasco. Na transformação interna. Essa transformação causa dor. Muito campo dolorido dentro de você. Porque o ego é trazido à prova. E aí iniciamos essa caminhada. E é lógico, quando você acessa esse campo consciencial da luz, o lado não luz também chega. Tentando te barrar. Sua família, partida ao meio. Os amigos que você pensava que eram amigos vão afastar. Vão ser usados contra você. Você é colocado à prova. Não tem como fugir. Para limpar seus espelhos internos, seus demônios internos, suas memórias há milênios que vêm guardado aí dentro de você. Nós somos um espelho da consciência que nós criamos de memórias, que nós galgamos na Terra. Então começamos aí a trabalhar nesse campo. Comecei com uma maca. Eu estava sem dinheiro no dia, eu atendi um paciente que não tinha como comprar mais macas. Comprei uma maca com esse dinheiro. Uma maca usada. E aí começamos a trabalhar. E foi chegando pessoas, né? É tão surreal que acontece que o campo quantum, quando você inicia um trabalho para a fonte, é conectado com todo o globo terrestre. Toda a grade já sabe que você está em tal lugar para realizar um trabalho que nem propaganda teve. Aí começa a chegar pessoas de outros países. Eu tive um sonho que era para me vir aqui. Algo me intuiu que era para mim vir aqui. Aí chega lá, sonhei com você, tive uma orientação. E aí, como você usa essa roupagem física para caminhar, galgar aqui nessa matéria, tem que cuidar dela. O mínimo que você pode fazer para você mesmo é cuidar da sua saúde. É o básico. E aí as pessoas chegam com todo tipo de doença aí da colônia. E aí logo esse médico astral, ele tem uma falange gigantesca no mundo inteiro. Ele galga às vezes com a velocidade da luz. Ele decidiu na Primeira Guerra Mundial a trabalhar para a fonte soberana. Desapegar de tudo. Com disciplina. Com confiança. E acima de tudo, a caridade é uma ponte entre você e Deus. Mas você não tem que provar nada para ninguém. Segundo passo para aprender, não tente provar nada para ninguém. Seu trabalho não é esse. É para si mesmo. Tudo que você faz, sente e fala é registrado numa biblioteca do cosmos, onde a fonte está automaticamente escrevendo o seu livro evolutivo, que nós chamamos de tinta, que é uma vibração, uma tinta inapagável, chamada vibração.
Por isso que a luz, ela sempre será soberana. Então as doenças, os inimigos são professores. Nada mais que isso. Educadores para você mesmo. Mas tudo isso tem um preço. Quando você fala desapegar, é desapegar mesmo. Eu particularmente conectei muito com Buda, há uns 25 anos atrás. E com essa nave que passou por aí, está passando por aí perto do Sol, nesse momento. Uma falange aí nessa nave. Disfarçada de cometa, de algumas coisas. Buda, ele deixou o seu império, né? Era um governador. Um castelo de ouro, família. E foi morar no mato. Debaixo de uma árvore. Que força, que coragem é essa? E descobriu que a dor número 1 chama-se apego. Desapegou de tudo. Dos bens, deixou tudo para trás. Quem tem coragem, por favor, me levanta o dedo. De fazer isso hoje. Cristiano, eu vou largar em vida aqui, vou largar tudo. E vou passar 5 anos meditando debaixo de uma árvore. Tem coragem, Cristiano? Tem coragem de fazer isso? Chama-se confiança na fonte. Quando você acessa a fonte verdadeira, você pode dizer, realmente, o corpo é somente uma roupa. Mais nada. É Matrix pura. Autoconfiança e amar a si mesmo é um dos degraus que você precisa entender para caminhar exatamente nessa energia de mudança que é agora. O acordar, o despertar é necessário agora, não é depois. Eu vou fazer um curso o ano que vem, quando eu aposentar, você está se iludindo cada vez mais. Aproveita os seus inimigos que você criou, vibra e olha nesse campo sem julgar. Eles não vão embora enquanto você não fizer as pazes com esses campos. Perfeito. São quantos que você criou com a sua autorização, com a sua permissão. Perfeito. Com uma sintonia, com um acordo vibracional. Faça as pazes com esses campos. Porque você tem que entender que a paz ainda está acima da felicidade. Com a felicidade, você pode de repente ficar triste e ir para o lado da raiva. A paz não. A paz, ela estabelece uma sintonia que aconteça o que acontecer, você está bem com você. Você já deixou de ter a aprovação da sociedade. Você já não tem mais aquela energia de aparência com as pessoas. Embora respeite as pessoas, elas têm o direito de concordar com você. É a opinião delas. Que bom que ela tem opinião. E você tem que ter. Não é à toa que a fonte te deu o falar, para você falar o sim e o não. Então, nesse momento, é o momento de você se curar de todas as memórias que hoje traz doenças para o corpo, que é uma veste. O corpo é simplesmente um espelho da sua alma, do seu duplo etéreo, que é o segundo, onde estão os arquivos, todas as memórias da sua eternidade, da sua biblioteca interna, dessa catedral infinita que é cada ser humano. A cura acontece quando você entende isso. E se aqueles que você ajuda não entende, não importa, entrega para a fonte. Ajuda e mostra o caminho. Mas não carregue. Porque senão não irão entender o processo. Cada um tem que fazer a sua parte. Precisam fazer, nós estamos numa sala de aula. Faça o dever de casa. Não terceirize mais. Por isso o planeta é uma escola, um laboratório de almas, de etnias. Quantos de nós vivemos hoje e não somos o que nós estamos aqui? Com a aparência. Não somos isso. Nós somos aquilo que nós sentimos. O teu sentimento é a tua casa, é a tua igreja, é a tua catedral. Não deixe ninguém entrar lá dentro e sujar ela. Para que isso aconteça, para que a caridade aconteça e você cure as pessoas, você tem que se curar primeiro. Não deixe que ninguém vá te ferir. Não faça esse acordo
Estou assim porque fulano fez isso. Não foi. Você fez um acordo interno para que te machucasse. Você aceitou esse ataque. Então, quando você entende o processo dessa auto-limpeza interna, você entende que tudo que tira a sua paz, tira Deus de você. Qualquer coisa que tirar a sua paz, está tirando a fonte de você. Então não viva de mentira, não namore de mentira, não case de mentira, não viva uma vida de mentira. Você está se enganando. Então, criando um quantum para você depois ter que limpar. Então, a busca não é? Em todas as realidades nesse momento que estamos, é um trabalho que me traga paz, um relacionamento que me traga paz, um corpo que me dê paz. Porque a gente fica escolhendo ou por felicidade, ou por alegria, ou pelo retorno financeiro, né? São muitos gatilhos. Mas na hora da escolha, para quem está aqui, escolha o que lhe dê paz, o que serene sua alma. É isso, professor? Exatamente. Você não pode nutrir. Eu tive um déjà vu. Faz parte. Porque as crenças, elas vão se desfazendo com a permissão do seu subconsciente. Teve permissão, vai desfazer essa crença aqui. Quando você nutre de alguém ou de coisas, para satisfazer o seu ego, ou a sua ferida, ou uma sombra, eu estou debaixo de uma sombra de alguém, agora eu estou seguro, não está. Ninguém cresce na sombra de ninguém. A sua consciência superior vai fazer o possível e o impossível para galgar você ao infinito. Tudo que estiver fora da sua evolução